Agora vamos ao capítulo, né? 236. Eu ainda tô digerindo essa bosta, tá? Eu já fiquei com raiva, já aceitei, já fiquei com raiva de novo. Ainda não tá. Essa raiva não tá ao ponto de descobrir que o porra do Madara era o Tobi. O Madara era falso. Principalmente porque eu odiava o Tobi na época. Eu parei Naruto por quase um ano. Quando saiu aquela. Principalmente as pessoas diziam que tinha evidências. Mas eu não gosto do Tobi. Mas eu não gostava do Tobi. Mas vamos lá. Vamos lá ao título do capítulo, né? O capítulo é Vá para o Sul. Vá pra a merda. E o capítulo começa. Olha só, eu tô com a tradução do Gekko-Scans aqui em inglês, tá? A tradução em português, pelo que eu vi, até esse ponto que eu tô gravando aqui, ela tava sem as páginas em alta definição ainda. Ainda não tinha saído as páginas em alta definição, mas já estava traduzido com a primeira parte da tradução dos fãs. Eu tô aqui usando a tradução do Gekko-Scans, as páginas já estão em alta definição. São as páginas que eu tô usando aí no fundo, tá? Em inglês. Tem a porra da frase do Gag aqui, tem? A frase do Gag é o seguinte: a pausa na última semana me faz sentir como se eu tivesse esquecido de escrever um capítulo. Faz mesmo, né? Não é só ele não, todo mundo tá achando que ele esqueceu de escrever um capítulo aí. Que essa porra morrer fora de câmera é sacanagem. Mas vamos lá. O Geto chega e ele encontra o Gojo na estação, sentado na estação de trem, né? Na estação do aeroporto. Ele manda o Yo dele, né? E aí tem a nota do editor, fala que há muito tempo que eu não te vejo, mas besta ofrendo. E aí o Gojo manda uma cara de nojo, ele fala, tá de sacanagem, né? Só pode ser brincadeira. E aí o Geto lhe fala que você está sendo muito rude para falar isso na minha cara, né? Na cara de uma pessoa que você acabou de ver há muito tempo. E aí o Gojo fala que porque eu sempre falei para meus estudantes, né, que quando você morre, você vai morrer sozinho, né? Então me diz, por favor, que isso é algum tipo de sonho. Aparentemente é um sonho, sim. Olhando pelo contexto aqui dessa tradução, aparentemente isso é um sonho mesmo. Isso é um sonho, é tipo um último sonho. Isso eu acho que não, mas pode ser o purgatório também. Seria interessante se fosse o purgatório. E aí o Geto pergunta, né? Manda a porra da ambiguidade. Isso importa? Importa, pra mim importa, porra. Pra mim importa. E aí o Gojo fala, tá, ok. Aí ele fala que e tem o lance com o pai dele, né? Terminou que o lance do pai do Gojo não era o pai do Gojo, era o Toji, né? Ele não contou pro Megumi. Esse negócio tava pesando na cabeça do Gojo até hoje, né, cara? Ele ter matado o pai do Megumi. Mas tava se defendendo, era uma luta até a morte, ele tava doidão, né? Em defesa do falecido, ele estava doidão quando ele matou o elemento. Que inclusive era um assassino profissional. Mas aí ele fala mas eu pedi pra Shoko cuidar disso, né? A Shoko vai contar pro Megumi que o pai dele, o lance do pai dele. Mas o Megumi já sabe, porra. O Megumi já falou com o pai dele, ele percebeu. O Megumi o Megumi é perspicaz. E aí o Geto pergunta, né? E como é que era o rei das maldições, né? E aí o Gojo fala que ele era insanamente forte. E ele nem tava lutando com tudo, né? E aí ele pensa, ele fala, honestamente, eu não acho que eu conseguiria ganhar mesmo se ele não tivesse as 10 sombras do Megumi, né? E aí o Geto fala, né? Eu tô chocado que alguém fez você admitir isso. Isso aqui é muito estranho, cara. Essa parte é muito estranha. Como assim? O Sukuna... Isso aqui parece que o Gege tá tentando dar uma patinada na narrativa. A gente sempre soube que o Sukuna tinha muita... Aqui o Gojo, o Gojo tá indo na premissa de que talvez o Sukuna aprendesse a moldar, né? Ou mesmo a modular o corte dele sem o Mahoraga. Mas, porra, o próprio Sukuna fala mais pra frente que ele dependeu do Mahoraga. A não ser que tivesse alguma outra coisa na porra da caixa preta, né? Mas ele não usou caixa preta nenhuma, porra. Então é muito isso aqui parece o seu Gag querendo
querendo acabar com o discurso, que o Sukuna não é bucha. Aquele desmaio foi fingimento, galera. Foi fingimento. Tava fingindo aquele desmaio. Mas olha, se ele morreu, eu não vi o corte. Não vi o corte. É provável que ele mostre o corte contra o Hajime, né? O Hajime também vai morrer fora de câmera. Vai deixar todo mundo puto. Mas o Gojo, ele fala, né? Mas eu ainda sinto um pouco de pena dele, né? E aí o Geto manda o ponto de interrogação. E aí o Gojo fala que eu também sei como é se sentir isolado. Sempre teve uma divisão, né, entre mim e as outras pessoas, mesmo que eles gostassem de mim, né? Você não pode admirar uma flor que está desabrochando, mas quer dizer, você pode admirar uma flor que está desabrochando, mas você não pode pedir que ela te entenda, né? E aí a gente tem o coisa aqui da flor. Isso aqui parece uma flor de lótus, né? Acho que é uma flor de lótus, isso aqui é uma flor desabrochando e tudo mais. Isso, tem muita gente falando que isso aqui é o lance da reencarnação do Gojo. Eu não me importo com a reencarnação, porque a reencarnação é sempre outra pessoa, porra. Reencarnação é outra pessoa. Eu gostava desse aí. Vai vir outro cara, caguei. Vai nascer. Eu espero que ele tenha tido filhos, né? Se ele terminar que nem o Valdemorte, cara, vai ser um vacilo desgraçado. Tinha muita gente perguntando no databook, no fanbook, se o Gojo tinha namorada, né? Mas o que o Gary falou é que ele não consegue imaginar uma mulher que faria o Gojo ser fiel, né? Então, isso é na verdade positivo, né? Que ele deixou uns 50 filhos aí, tá valendo. O Voldemort era supremacista do Harry Potter e ele teve 0 filho. Que supremacista é esse que tem 0 filho, porra? Até todos os supremacistas de Harry Potter não tinham filhos, né? Tinha aquela velha lá do Umbridge, que tinha 0 filhos também. Porra. Mas eles não querem ter filhos, né? Eles querem matar os outros. Isso é isso. E aí o Gojo fala, ele mostra a mão do Gojo, né? Que tá muito bem desenhada. E aí ele fala que eu botei tudo que eu tinha tentando alcançar ele, né? Fazer ele entender. Todo o meu treino físico, todas as técnicas que eu masterizei, a minha explosividade, o meu pensamento rápido, o meu senso de humor, né? Foi tudo pra... Eu dei de tudo, mas não foi o suficiente. O Gojo ele tava tentando realmente fazer amizade com o Sukuna, pelo que estão dizendo aqui. O Gojo realmente estava tentando fazer amizade com o Sukuna, o sorrisão, as piadinhas, a camaradagem ali. Ele realmente estava tentando fazer amizade com o Sukuna. Será que ele achava que ele ia mudar o Sukuna? Que merda de pensamento é esse, cacete? O cara é puro mal, o cara é maligno, porra. Não tem como... Porra, até o Yuji aprendeu essa merda. No final, esses cornos são maldições. Eles são, não que os personagens não sejam maneiros, né? Os personagens são maneiros, a gente quer ver mais sempre. Mas não dá pra argumentar com esses caras, não, velho. O Yuji vai dar amor pra ele, vai dar bastante amor, vai dar amor com os punhos, com os pés. E aí o Gojo, ele tem a parte do Sukuna aqui, né? E o Gojo fala que a solidão que vem, né, com a força suprema, eu vou ser a pessoa que vai te ensinar sobre amor. E aí corta, né? Esse pensamento é do Sukuna, mas como é que o Gojo sabe disso? Ou é o narrador que está mostrando pra gente isso aqui? O narrador está mostrando o lado do Sukuna, né? Tanto o Sukuna estava pensando nisso também, mas o Sukuna é velho e já desistiu desse negócio. E o Gojo é mais novo, ele estava tentando fazer um amigo que fosse igual a ele, né? Até o senso de humor, até essa piadinha que ele estava jogando em cima do Sukuna era para fazer amizade com o Sukuna. E aí o Gojo fala, né? Ele pensa, eu me diverti. E aí ele pensa, né? Ele fala que o Sukuna, ele não conseguiu lutar com tudo, né? E ele fala que eu acho que isso é uma pena, né? Eu acho que isso é uma pena. E aí o Geto fala, né? Me considere uma inveja, né? Pelo menos você teve a satisfação de morrer ao máximo, né? Lutando ao máximo. E aí o Gojo fala, satisfação, eu acho que o meu único desapontamento é que você não estava lá comigo para me dar um tapinha nas costas. E aí a gente tem o Geto chorando. Tá dando uma chorandinha aqui. E aí chega o Nanami, né? Chega o Nanami e o Haibara. Haibara na área. Os fãs do Haibara, levantam a mão. Levanta a mão. Mas aí ele fala que
E aí o Nanami ele fala, ainda bem que eu morri, que eu morri lutando... Não, é o Gojo que continua, né? É o Gojo que continua. Ele que tá falando aqui. Ele fala que ainda bem que eu morri lutando contra um oponente poderoso. Seria embaraçoso se eu morresse por doença ou por velhice, né? E aí o Nanami ele fala, o que você é, um samurai, né? Um velho samurai? Aí ele fala que... Ele... Eu não sei quem é que falou isso aqui, se foi o Haibara, né? Acho que foi o Haibara que falou isso aqui. Ele fala que, sério, né? Você devia saber que é de mau gosto pensar desse jeito no presente. Eu acho que é o Haibara que falou isso aqui. Aí o Gojo fala, ah? E aí o Nanami ele fala, né? E mais uma vez, né? É por causa desse modo de pensar seu que provavelmente você viveu mais do que eu, né? E aí o Haibara fala, né? Ah, você e o Gojo-san, você só cometeram um erro de cálculo, né? E aí, e aí o Nanami ele fala, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei pra você, Geto-san, que por que a gente não deixava tudo pro Gojo, né? E aí ele fala, né? Porque apesar de tudo, né? Você nunca ele fala pro Gojo, né? Que o Gojo, você nunca se preocupou em manter feitiçaria à frente, indo, né? Ou proteger as pessoas, né? Tu só tava nessa porque tu se divertia nesse lance de feiticeiro. E aí o Gojo manda uma cara de magoado, né? Manda uma cara de magoado. Será que eles estão lendo ele mal? Será que ele se importava mesmo? Será que ele tem filhos secretos? 50. Porra, se o Gojo ganhar um prêmio Darwin vai ser sacanagem, cara. Prêmio Darwin pro Gojo? Vacilo, cara. O Haibara morreu, não deixou filho. Prêmio Darwin pro Haibara, coitado. E a gente nem morreu, a gente nem descobriu a técnica do cara. E aí o Haibara ele manda, né? A verdade é que todo mundo pensava isso sobre você, Gojo-san. Mas a gente não tinha coragem de falar isso em voz alta, né? E aí o Gojo fala, então por que tu tá trazendo isso agora, né? Aí ele vai, desculpa. E aí ele fala que aquele coisa que eu pensei sobre você, né? Só prova que eu tava certo nas suas últimas ações, até a sua morte, né? É o Geto que fala isso aqui, né? Só prova que eles tinham razão, né? As últimas ações até antes da tua morte. O cara morreu, ele tinha que salvar o Megumi, mas ele tava preocupado em fazer amizade com o Sukuna. Os caras tinham razão, né? Ele tava lutando porque ele gosta de lutar mesmo. A parte mais importante era ele é o mais forte porque ele é o Gojo, né? Ele não é o Gojo porque ele é o mais forte. E aí o Nanami ele fala, né? Eu não posso dizer que eu aprovo mas eu simpatizo, né? O modo como você morreu teve a ver com o modo como você viveu a sua vida, né? E aí o Gojo, obrigado, né? E como é que tu sente sobre a tua morte, né? E aí o Nanami ele fala que aí o Haibara ele interrompe, né? Ele fala que eu meio que interrompi naquele momento, né? E aí o Nanami ele fala que maldições, né, podem trazer pessoas de volta à vida, né? Do mesmo jeito que magia, que feitiçaria consegue também. Essa maldição que o Nanami fala é o lance ele já citou isso antes, né? É meio que não é uma maldição de verdade, não. É tipo o modo de pensar dele mudou depois que o Haibara morreu, né? Foi isso que essa é a maldição que ele fala, né? Que o Haibara deixou pra ele. Meio que ele deixou ele com a pulga atrás da orelha lá quando ele era jovem. E aí o Nanami ele fala, né? Uma vez eu perguntei pra Mei-san, né? Aonde eu deveria ir viver, né? Deve ser na parte do aposentadoria, né? Que era o que ele sonhava. E ela fala pra ele que se ele quisesse se tornar uma pessoa nova, né? Vá pro norte. E ela fala que se você quiser voltar a ser quem você era, né? Vá para o sul. E aí o Nanami ele fala, né? E naquela época eu não hesitei em voltar para o sul. E aí ele fala que eu sempre fui uma pessoa que amava olhar para o passado, né? E ele fala que ele sempre achou irônico o modo como ele morreu apostando no futuro, né? E aí ele fala, né? E meus últimos momentos não foram tão ruins assim. Então eu sou grato ao Haibara. Aí o Haibara agradece também, né? E aí o Gojo pensa, né? É verdade, eu entendi, né? É o lance da falta de arrependimentos, né?
Ele grita, a gente vê que o Yaga tava no banco da frente ali, né? Aí ele fala, ei, diretor, você não falou que todo você não falou que todo feiticeiro morre sem arrependimento, né? Morre sem arrependimento, não sei bem não. Tá todo mundo aí falando que tá arrependido de alguma coisa. E aí o Gojo manda uma risadinha, né? Ele manda o tchau, manda a risada final. O Geto também. O Geto... Esse lance não deve ser um céu e inferno não, cara. Porque a mitologia lá japonesa tem, né? O lance dos infernos. Tem mais de um inferno, na verdade, a mitologia japonesa. Tem mais de um inferno, na verdade. E o Geto matou muita gente. Ele matou os pais dele também. Nem ferrando que ele iria para o céu nesse caso, principalmente pelo lance da cultura japonesa lá. Ele ia pro Meikai, né? Ele ia pro Meikai, Makai, alguma coisa assim, né? Pro reino do Ema, alguma coisa assim. Mas tá todo mundo aqui, eu acho que isso aqui é tipo um purgatório, porque a galera aí tá toda com arrependimento, só que eles estão felizes de ter encontrado um outro, né? Mas todo mundo, até o Toji tá aí, tá, cara? Até o Toji tá aí. Mas o Toji, ele meio que foi em paz depois que ele descobriu do Megumi, né? Falou, Shigoro, né? Você não é Zenin, né? Até esse negócio aqui mostra que a Kuroi também morreu, né? Infelizmente o Toji matou ela também. Porra. E aí tem o lance do avião, né? Será que eles embarcaram todos no avião? Eles vão ficar na estação para sempre, rodando? E aí o Gojo pensa, né? Eu tô aqui esperando que isso não seja um sonho. Mas é meio que um sonho, sim. E a gente vê que o Gojo tá cortado no meio, né? Já era. E aí o Sukuna começa, né? O Mahoraga, a adaptação do Mahoraga, ela só pode começar depois que um único ataque, né? Ele fala que a adaptação do Mahoraga ela começa depois de um único ataque, né? Depois que ele recebe um único ataque. E aí ela começa a analisar lentamente, né? E aí ele fala que ela completar a análise é só questão de tempo, né? Ele não explicou se dá para deixar ele nas sombras e ele vai continuar analisando para sempre, né? A gente não ficou sabendo disso. Falou e não explicou porra nenhuma. E aí ele não explicou os pormenores, né? A gente perde a cabeça aqui pelos pormenores. E aí o Sukuna continua, né? Ele fala que se ele receber um outro ataque idêntico, né? Durante o período de cálculo, a adaptação acelera. Ele fala que no momento que a técnica é adaptada, né? A análise não para, ele continua adaptando à frente, né? Ele continua se adaptando. E aí ele fala que era isso que eu queria. Eu queria que o Mahoraga fosse o modelo, né? O modelo, a cobaia, o modelo chave, o M1. E aí ele fala aqui, um modelo de como cortar através do infinito, né? Do Mugen. Do irrestrito, né? Do intangível. Do intangível. E aí tem o Yuji o Yuji tá puto, né? O Yuji tá puto, o Yuji vai dar amor pro Sukuna. O Sukuna vai aprender o que é amor. Vai aprender. E aí tem esse efeito, né, do Yuji. Eu queria que fosse energia amaldiçoada do Yuji ficando mais forte, mas isso é só dramático mesmo, efeito dramático. E aí o Sukuna continua. Depois de adaptar, da primeira adaptação, né, o Mahoraga ele estava alterando a essência da própria energia amaldiçoada para conseguir neutralizar e nulificar o infinito, né? E aí ele fala que isso era uma coisa que eu não conseguia fazer, isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Então eu esperei até que ele descobrisse uma outra adaptação para conseguir contra-atacar o infinito, né? Uma que eu pudesse utilizar. Aí ele fala, a segunda adaptação foi exatamente o que eu queria, o que eu precisava, né? Ele fala aqui, ele não estava só mandando cortes voando como eu faço, né? A gente vê aqui, quando ele explica, ele manda cortes mesmo voando. Ele corta o ar. O Mahoraga não era isso que ele estava fazendo. Ele estava expandindo o alvo da técnica. Ele fala aqui, ó, o alvo que ele estava mirando não era só você, Gojo Satoru, mas era o espaço, era o mundo inteiro, a existência, a própria existência. Ele mirou em tudo antes de soltar esses cortes, né? E aqui eu tenho que dar a minha interpretação nessa porra aqui. Eu tenho que dar a minha interpretação, porque isso aqui
Não é só uma questão dele descobrir um corte dimensional. Isso aqui não é um corte dimensional. A primeira coisa que a gente entendeu era que era um corte dimensional, né? Que era um corte forte o suficiente, poderoso o suficiente para cortar em 3 dimensões. Mas não é isso que o Sukuna explica aqui. Ele explica aqui que essa técnica tem 2 etapas, né? Primeiro, ele tem que expandir o alvo, né? Ele tem que expandir o alvo. Aparentemente, a parte do corte aqui, que ele mostra no próximo quadro, esse quadro aqui, ó, esse é o final. Primeiro, o Mahoraga ele manda um scanner no planeta todo, aparentemente, na existência toda. E aí ele fecha bem ali no Gojo, onde ele quer cortar. E aí ele manda o corte nesse espaço. É isso. Isso parece com o sistema da amplificação de domínio, entendeu? É como se o Mahoraga tivesse jogado uma amplificação de domínio remota no formato do corte que ele ia jogar, jogou ali no espaço onde ia afetar o Gojo. Essa amplificação de domínio, ela abriu o espaço ali, né, aberto, porque a amplificação de domínio funciona dessa forma. E aí, em vez da amplificação de domínio consumir a técnica do Gojo, ela serviu de ponte para o corte acertar o Gojo. E aí o Mahoraga mirou bem aonde ele mandou a expansão de alvo. Aqui tem 2 etapas, a expansão de alvo e o corte em si. Ele não manda só o corte voando. Eu acho que é isso. É o mesmo esquema da amplificação de domínio, só que ele mandou um corte, ele mandou uma amplificação de domínio em formato de corte e depois ele mandou o corte em si. É meio que como se ele tivesse feito uma expansão de domínio também, a barreira da expansão de domínio. Ele fez a barreira fora, sem ele estar dentro da barreira, entendeu? E aí ele imbuiu o corte na barreira. E aí o Gojo foi cortado. Eu acho que é isso. Lógico que aqui o Sukuna, ele falou, ele não explicou porra nenhuma, ele não explicou os pormenores. A gente entende pelos pormenores, tá faltando detalhe, ele só explicou por alto. E aí ele manda a hipérbole dele aqui, que seu infinito não quer dizer nada, desde que exista dentro do espaço, né, dentro do mundo, e ia ser cortado do mesmo jeito. E aí ele fala que era, obviamente, né, é o lance E aí ele explica, né, é uma técnica quase impossível, né, de fazer, mas o modelo que o Mahoraga fez, né, provou ser bem efetivo. A gente já viu, eles meio que deu a entender, né, que o Sukuna consegue alterar as técnicas dele assim, né, em tempo real. É o lance que ele falou, que ele viu a faísca, né, a faísca de quando uma técnica vai ser ativada, ele consegue detectar a faísca. Ele meio que explicou isso antes. Eu acho que o Geg estava preparando essa bosta. Eu espero que não. Eu não gostei, eu não vou mentir que eu não gostei. Não gostei. Eu preferi que o Gojo tivesse morrido explodido. Se ele tivesse explodido se tivesse morrido naquela explosão e ferido o Sukuna, eu teria preferido. Não é o lance do Gojo morrer, porque todo mundo sabia que ele ia morrer, mas o modo como ele morreu foi muito sem graça. Mostrar a morte no final, a gente nem viu como é que foi. Provavelmente o Sukuna, quando ele estiver mandando quando o Hajime mandar tentar sobreviver a essa porra desse corte, o Sukuna vai explicar alguma coisa, sei lá. Vai mostrar essa cena, mas eu acho que não. E aí o Sukuna manda o elogiozinho, né? Você fez muito bem, Gojo Satoru. Eu não vou esquecer de você enquanto eu viver, né? Eu não vou esquecer de você. E aí parece que o Gojo morreu sorrindo, ele tá com a boca cortada também, coitado do cara. E aí nisso vem a música de chefe, né? Música de chefe. Eu achei aqui que o Hajime tava voando. Ele não tá voando, ele dá um pulo num lance esquisito aqui e ele continua, é um pulo, né? Um super pulo. E aí o narrador fala, né? Não dando tempo nenhum para sentir o luto, né, pela morte do Gojo Satoru, ele se joga no campo de batalha, né? Kashimo Hajime, o deus do relâmpago. E aí o editor explica aqui, né? Correndo para a morte certa, né? O Hajime. O Hajime. Eu achei que ele tava voando aqui, mas ele não tá voando, não, é só um super pulo mesmo. Tá pulando alto pra cacete. Ele não tava pulando nessa altura quando ele tava lutando contra o Hakari, hein? O cara tá super rápido aí. Será que ele já liberou a técnica dele? A gente vai saber no próximo capítulo, né? O vídeo do Hajime é na segunda-feira. Eu não vou fazer nada no domingo, não. Tô com raiva ainda, porra. Tô com raiva ainda.
E, inclusive tem um detalhezinho aqui importante, ó, nessa última página aqui. Eu ouvi muita gente falar que aparentemente o Sukuna terminou de cortar o corpo do Gojo em pedacinhos para ele não reviver. No dia, eu vi na live, eu cheguei em casa, era tardinha, era 5 da tarde, e o Taigo tava fazendo uma live. Eu entrei na live do Taigo, tava todo mundo de negação lá também. Aparentemente tem uma galera que, o próprio Taigo, né, acredita que o Yuta poderia curar o Gojo. Se ele corresse aí, em vez de tentar ficar chorando lá, né? Se ele corresse direto, ele conseguiria curar o Gojo. Mas aparentemente aqui, o Sukuna terminou de cortar o Gojo, fez o pelo menos a parte de cima, bem aqui, ó, quando ele fala que eu tô me sentindo muito bem agora, né? Então, por favor, não estraga a minha diversão pro Hajime, né? Mas tem outros detalhes aqui. O Sukuna, ele não conseguiu regenerar o braço dele, ele ainda tá sem uma mão. Ele não conseguiu regenerar os olhos, né? Os 2 olhos que ele perdeu. E aparentemente ele cortou ainda mais o Gojo. Ele fez o Gojo de carne moída aqui. O que vocês acham aqui? Que ele cortou o Gojo de carne moída? Eu não gostei. Finalmente o Jujutsu Kaisen chegou ao ponto de Naruto, a ponto de ser uma série antiga entre aspas, o suficiente pra gente chegar naquele ponto em que eu faria melhor, entendeu? A gente fica com esse pensamento que eu faria melhor. Óbvio que eu não sou o autor, né? Mas eu não gostei do jeito que foi feito aqui. Eu não gostei. Eu preferia que se fosse morrer de qualquer jeito, que ele morresse de esforço, que ele morresse de dano cerebral ou que ele se explodisse. Esse lance de morrer fora de câmera, cara, isso é muito sacanagem. Isso é muito sacanagem pra mim. Tem um youtuber que eu sigo, que é o Daigonite, em inglês, Daigonite, que ele reescreve Naruto até hoje. Ele faz vídeo de Naruto. Ele reescreve Naruto até hoje. Por muito dos pontos, né? O Jujutsu chegou nessa parte em que a gente faria melhor. Pelo menos eu faria melhor. Essa morte aí. Mas é isso, né? É isso. Por enquanto a gente fica por aqui. Se você curtiu, deixa um like aí pra mim. Pelo menos pra mim. Considera se inscrever também se não tá inscrito. Tô aqui toda semana. Segunda-feira tem um vídeo hypando o Hajime, tá? A gente vai compilar todas as referências dele. Esse bastão dele é uma referência aí. Ele não é só uma referência ao Indra não, tá? Ele tem outras referências aí. Mas a gente fica por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.